Você no mercado de trabalho. Agora 10h23. Gente, você sabe aquele momento em que os seus colegas de trabalho estão discutindo sobre um assunto da empresa e você tem uma opinião diferente? O que você faz nessa hora, hein? Nessa situação? Costuma deixar para lá o que ia dizer a respeito para não causar nenhum conflito com os seus colegas ou sai dizendo o que pensa, hein? Sem nem se preocupar com a maneira com que está colocando as suas ideias. Muita gente acaba tendo problemas por conta disso. Se por um lado omitir sua opinião pode fazer com que o profissional seja sempre visto como pouco participativo ou pouco interessado, por outro, dizer de qualquer maneira pode causar certo mal-estar na equipe. Por isso, para que você se saia bem nessa situação, a gente traz algumas dicas. E quem participa agora do Comando da Esperança é a consultora de imagem e etiqueta Lícia Erger. Lícia, esse tipo de situação é muito comum, não é mesmo? E como profissional deve expor a sua opinião no ambiente de trabalho? Bom dia, como é que você está? Bom dia para você, bom dia para os ouvintes, boa semana para todo mundo, né? Bom, é o seguinte, isso que vocês estão trazendo como assunto é importantíssimo, cada vez mais, né? Isso diz respeito à empregabilidade das pessoas, as pessoas que sabem acertar ao comportamento, a atitude delas num determinado momento, como esse, por exemplo, são pessoas que são melhor vistas e que, portanto, têm mais empregabilidade. Então, o que as pessoas devem fazer? Olha, estão no meio de uma discussão, estão ouvindo alguma coisa com a qual elas não concordam. A pior coisa que alguém pode dizer é assim, não concordo com você, ou eu não concordo com isso, porque imediatamente a pessoa que acabou de expor, né, o que ela imaginava, o que ela pensava, ela vai se retrair e já vai ver isso como uma medida antipática. Você dizer para alguém, você está falando besteira, né? Então, o que a pessoa deve fazer? Olha, eu concordo em parte com o que você disse ou com o que você está dizendo. Eu tenho uma percepção diferente, eu tenho uma sugestão que talvez possa contribuir. Sempre a participação das pessoas numa discussão dentro da empresa tem que ser sempre lembrada que é para contribuir, sempre, não é, né? Para discordar. É verdade, sempre. Agora, quando o chefe está envolvido ali, a opinião que o profissional tem, ela vai de encontro a que o seu responsável, o seu coordenador, seu chefe ali, ele tem. E como se posicionar sem parecer até desrespeitoso ou pretensioso. Isso as pessoas todas precisam ter muita cautela. Até porque, na maioria das vezes, né, o que a gente percebe, o que a gente vê, eu tenho a impressão que isso é comum a uma boa parte dos ouvintes, né? Sim. Que o chefe é sempre aquela figura, eu vou dar aqui um nome, ardida, né? Aquela pessoa que não gosta de ser contestada, que tem sempre razão. São raros os chefes, os gestores, que entendem que, de verdade, a pessoa, o colaborador, pode mesmo ajudar com uma opinião diferente. Então, o que a pessoa deve fazer? Ouvir o chefe, tem uma opinião diferente, ele deve dizer sempre o seguinte, olha, se você me permite uma contribuição, né, a minha sugestão a minha opinião a única coisa que a pessoa não deve dizer nunca, em hipótese alguma, seja para chefe, seja para quem for, primeiro, você está falando bobagem, você não entende nada, eu não concordo com o que você falou e, naturalmente, perceber o tom de voz com que está sendo dito essas coisas, né? Porque, às vezes, a pessoa até pode falar, olha, eu não concordo, mas de um jeito mais doce e, dependendo do chefe, a pessoa passa batido. Tudo é o jeito de falar, não é? Tudo é o jeito de falar, não é? É o jeito de falar. É só o jeito de falar. Todo mundo deve emitir a sua opinião. Claro que se ela for uma opinião importante, que vai contribuir. Não se deve deixar de fazê-lo, porque às vezes a empresa perde, né, uma contribuição importante, mas de verdade, como vocês estão sugerindo, as pessoas precisam prestar muita atenção na forma como elas falam. É isso mesmo. 10h27 agora, a gente está aqui no Você no Mercado de Trabalho, um quadro no Comando da Esperança Super Rede Boa Vontade de Rádio. Estamos conversando com a consultora de imagem e etiqueta Lícia Erger. Lícia, por um lado,
tem aqueles que expõem as suas ideias de maneira até mesmo grosseira, né? Como a gente já apontou aqui. Tem aqueles que se calam e não preferem opinar. Essa atitude também é negativa para o profissional, não é isso? E quais são as suas orientações? A imagem de quem não participa, de quem também não se coloca, né? Não é proativo nas opiniões, ela também é mal vista. Por quê? Porque aquele profissional que é silencioso é um profissional que não contribui. Porque não adianta você ter grandes ideias e não colocar elas, né? Não deixar público o que você pensa. O que é importante hoje quando a gente pensa em empregabilidade, quando a gente pensa em pessoas que estão bem no mercado de trabalho? São aquelas pessoas que são generosas no sentido da sua opinião, mas não generosas falando, querendo consertar o mundo. Não, de verdade, tendo boas ideias, contribuindo com a empresa, com ideias que vão trazer benefício não só para a empresa, mas como também para todos os que estão envolvidos naquele problema ou naquela situação, naquele momento. E como você bem falou, as pessoas precisam saber a hora de fazer isso, né? Não é a qualquer hora que você sai por aí contestando ou sai por aí falando, ouvir e ver se aquilo que você pretende falar de verdade vai ajudar a empresa ou ajudar as pessoas todas que estão envolvidas naquele momento. Tá certo. Lícia, olha, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Comando da Esperança, trazendo aqui dicas essenciais. Muita gente ficou atenta ali, já dialogando com si próprio, né? Olha, tá, calma, vamos pensar, vamos saber como expor as ideias. Isso foi muito bom, legal. Olha, um abraço grande para você, uma ótima semana, Alicia. Para você e ouvintes também, uma grande semana. Alicia Ergue, consultora de imagem e etiqueta, conversando com a gente aqui no Você, no mercado de trabalho, de como o profissional deve se posicionar no seu ambiente profissional quando tem opiniões divergentes. Gostou dessa entrevista? Ficou alguma dúvida? Quer sugerir algum tema para tratarmos aqui? Ligue para cá, ligue para a nossa produção, converse com a gente, 3224-1140, 3224-1140. Fazendo rádio que completa o seu dia. Comando da Esperança.